Amados irmãos, boa noite. Na minha região, a gente costuma saudar a igreja dizendo assim, que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém. Bom é servir ao Senhor. Novamente externo a minha gratidão de poder celebrar ao Senhor junto aos irmãos por essa data tão especial, celebração ao Senhor por 45 anos de organização eclesiástica desta igreja. É de fato um motivo de muita alegria. Vim lá do sertão da Bahia, com a incumbência de expor a palavra do Senhor a vocês. Hoje pela manhã a gente fez isso, falamos sobre a graça do Senhor e usamos como base um texto lá em Tito. Então pregamos sobre a graça educadora de Deus sobre as nossas vidas. Mas também afirmamos que a graça educadora, ela primeiro nos salva. A graça que nos salva, que nos alcança e que transforma então as nossas vidas. Agora à noite vamos continuar falando sobre essa graça do Senhor. Para tanto, eu quero convidá-lo a abrir a Escritura no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33. Tendo encontrado o texto, eu vou pedir para que mantenham a escritura aberta, porque ao longo da exposição nós vamos recorrendo a alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bom é render graças ao Senhor, Deus. Bom é cantar louvores ao teu santo nome e adorar ao Senhor da forma que o Senhor quer ser adorado, em espírito e em verdade. Rogamos a Ti nesse instante, ó Pai, que o Senhor, pela Tua graça e por meio do Teu Santo Espírito, nos ensine a Tua palavra. Nós precisamos viver em conformidade com a palavra do Senhor. E é somente o Senhor que pode nos instruir nesta santa e bendita lei. Rogamos, ó Deus, que faça assim conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na época do seminário, inclusive aqui já destaco que sou aluno do pastor Josider, pastor de vocês, muito aprendi com ele. E nessa época do seminário, havia um outro professor, e em uma das suas aulas, ele contou uma história bem interessante. Ele disse que, certa feita, um homem muito estudioso chegou no ápice da sua carreira e ele desenvolveu uma tese de doutorado, e essa tese de doutorado repercutiu em todo mundo. E faculdades do mundo inteiro o convidava para ministrar aquela palestra, e ele começou a viajar pelo mundo, ensinando aquilo que ele tinha desenvolvido como a sua tese. Mas sempre que o convidava, ele tinha somente uma exigência. Sempre que alguém falava para ele ir palestrar, ele falava: olha, eu tenho uma única exigência. E a exigência é: o meu motorista me acompanha. Sempre que o avião pousar, o meu motorista é que vai dirigir o carro que está destinado a me levar ao local da palestra. E assim acontecia. Aonde ele ia, o motorista ia junto. Depois de muitas viagens e aquele motorista ouvindo sempre a mesma palestra, em certa ocasião, o motorista estava dirigindo o carro e disse: doutor, eu consigo dar essa palestra que o senhor dá aí. O doutor olhou para ele assustado e disse: mas como? Ele falou: já ouvi tanto. Mas já ouvi tanto que agora eu sei fazer igualzinho o senhor. Quer ver? Dirigindo, começar a palestrar. E o doutor falou assim: olha, da próxima vez
que a gente foi em algum lugar, você vai ser o doutor e eu seria o motorista. E o motorista agora tornou-se doutor, e o doutor agora tornou-se motorista, e chegaram no lugar da palestra, e o motorista agora começou a proferir aquela palestra, de fato demonstrando aquele conhecimento, mas de repente algo fugiu daquilo que era combinado. Porque no meio da plateia levanta um jovem estudante e diz assim: doutor, como é que o senhor aplica tudo isso aí à física quântica? E agora? Aquele rapaz nunca tinha ouvido falar em física quântica na vida. E ele olha então assim para o jovem de pé que fez a pergunta e diz assim: como é que em uma academia você levanta para me fazer uma pergunta tão elementar como essa? Essa pergunta é tão elementar que eu vou chamar o meu motorista para responder. Saiu pela tangente. Pastor, aonde é que você quer chegar com isso? Às vezes o nosso linguajar pode até ser um linguajar de crente. Eu não sei se existe isso aqui, mas às vezes a nossa vestimenta pode até ser uma vestimenta, se é que isso existe, de crente. A nossa prática de ir para a igreja pode até ser uma prática de crente, mas será que de fato somos? Porque eu sei que não se aplica a vocês, mas é fato que dentro da igreja existem muitas pessoas que parecem ser, mas não são. Não é por acaso que nós falamos da existência de uma igreja visível e de uma igreja invisível. E nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível são realmente da igreja invisível. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou sobre isso quando ele falou do joio e o trigo crescendo em somente um espaço. E o único capaz de fazer a separação entre o joio e o trigo é ele, o ceifeiro. Agora, quando olhamos para a nossa história, 45 anos de igreja, peço que não se sintam ofendidos, mas a pergunta que eu fico fazendo a mim mesmo, quanto a alguém que tem alguns anos de vida cristã, será que realmente a minha postura é uma postura que reflete a glória de Cristo e que me faz ser digno de ser chamado cristão? Alguns que aqui estão, certamente, nasceram dentro da igreja. Alguns daqueles que pastoreiam em Barra do Mendes nasceram dentro da igreja. E eles foram criados segundo os preceitos de Deus. E o que se espera de alguém que foi criado segundo os preceitos de Deus é que esta pessoa tenha o coração inclinado para o Senhor. Salomão, ao escrever Provérbios, ele disse que devemos ensinar o caminho à criança, o caminho que se deve andar, porque quando ele for velho, não se desviará dele. Agora, nós temos que prestar muita atenção, porque no texto em hebraico, a ideia não é de certeza, a ideia é de probabilidade. Tanto é que a gente consegue ver hoje muitos jovens por aí que foram criados em um lar cristão, recebeu todo o alimento cristão que ele precisava receber, no entanto, não são cristãos. Não são cristãos. Manassés, sobre quem esse texto trata, foi uma pessoa assim. Um jovem que foi criado segundo os preceitos de Deus. Ezequias era o seu pai. E se você voltar um pouquinho a página da Escritura, você vai ver no capítulo 30, no versículo de número 1, que diz assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor. Ou seja, o texto nos mostra que Ezequias não descuidou quanto a isso. Ele levava os seus filhos para a casa do Senhor para celebrar ao Senhor, e aqui no verso 1 nos mostra que era um contexto de festa religiosa. E ele então instruía o seu filho
a trilhar os caminhos de Deus. Ezequias era um homem extremamente piedoso. Um homem que temia e que servia a Deus. E o convívio com Ezequias deveria ser o suficiente para que os seus filhos, ao observar o seu pai, também tivessem uma vida cristã. O que viu Manassés? Manassés viu o seu pai, pelo poder de Deus, pelo poder do Santo Espírito, restaurar uma nação inteira. A nação de Israel, quando Ezequias assumiu o trono, estava espiritualmente arrasada, destruída. E pelo ministério, pelas mãos de Ezequias, Deus restaurou toda uma nação. Manassés viu o seu pai recebendo a cura de uma enfermidade que era para a morte. Manassés viu, e se não viu, pelo menos ele ouviu, e ele soube aquilo que Deus fez por seu pai, quando derrotou 11.000 homens do exército assírio que se levantou contra o seu reinado. Todas essas coisas foram vistas por Manassés, mas esses milagres não causaram nenhum impacto no coração daquele homem. Manassés cresceu e se tornou um homem terrível. A história da humanidade está repleta de homens de um comportamento terrível. Existem alguns estudiosos do Antigo Testamento que chegam a afirmar o seguinte: apesar de ter existido homem como Nero, como o faraó no Egito, como Judas que traiu Jesus, homens como Hitler, apesar de terem existido homens tão cruéis assim, há alguém que afirma: ninguém foi pior do que Manassés. E de certa forma, a Escritura nos mostra isso. Mas afinal de contas, o que fez Manassés? E a palavra nos responde: enquanto seu pai restaurou a vida espiritual de Israel, ele simplesmente destruiu, ele liderou o povo de Deus a pecar contra Deus. Se você olhar comigo o versículo de número 2, do capítulo 33, você vai ver o texto falando assim: fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. No versículo 9 fala assim: Manassés fez errar a Judá. Olha o que ele fez. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olha o que esse homem fez. Um homem que viu o seu pai restaurar uma nação espiritualmente é o mesmo homem que leva agora a mesma nação a se rebelar contra Deus, a pecar contra Deus. Mas não foi somente isso que fez Manassés. Se continuarmos observando o texto, você vai ver que Manassés, ele profanou a casa do Senhor. Verso 4 diz assim: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ou seja, a casa que foi construída para glorificar a Deus, Manassés transforma essa casa em um lugar de idolatria. Não bastou ele levar o povo à corrupção, ele também transformou a casa do Senhor, o templo do Senhor, em um lugar de idolatria. Manassés se tornou um feiticeiro. Se você olhar comigo, o versículo 6 diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom.
adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Veja as coisas que esse homem se tornou. Se a gente voltar à Escritura e ler lá no capítulo 21, não farei isso nesse momento, mas a gente lê o capítulo 21, o versículo 16, nos mostra que esse homem derramou muito sangue inocente, assim se tornou Manassés. Era esta a postura daquele homem diante de uma nação e diante do próprio rei do universo. Diante de tanta maldade, diante de tanta perversidade, a pergunta que se faz é: poderia a graça de Deus alcançar alguém que desceu a uma profundidade de degradação tão grande como essa? Poderia Deus salvar alguém que se encontra atolado no lamaçal do pecado, da corrupção? É interessante que muitas vezes, mesmo que falamos com os nossos lábios, que nós cremos nisso, o nosso coração age de uma forma extremamente contrária. E imaginamos que existem pessoas que elas não podem ser salvas, que são casos perdidos. Com a boca professamos algo, mas com o coração dizemos outro. Quer ver? Me lembro de um pastor falando o seguinte: havia em uma pequena cidade, uma mulher que era prostituta. Uma mulher que era completamente desprovida de caráter. Mas um dia, ela foi alcançada pela graça de Deus. Deus a salvou. Ela começou a vir para a igreja, começou talvez até a participar do grupo de mulheres, e todas olhavam para ela e falavam assim: é uma bênção. Veja que maravilha. Até aquele dia que não deu certo você ir para a igreja junto com o teu marido. E se atrasou um pouquinho. E quando você chegou, encontrou o teu esposo conversando com ela. Consegue compreender isso? Aí parece que o pensamento é completamente diferente. Porque chama o marido de canto e fala: eu não quero você conversando com essa mulher. Mas e a graça que você professa que é salvadora? Que transformou o coração daquela mulher e, como vimos hoje pela manhã, que educou aquela mulher a viver de forma justa, sensata e piedosamente. Esse talvez seja um dos grandes problemas existentes em muita gente. Professamos crer na graça, mas achamos que tem pessoas que são irrecuperáveis. Que há pecados que estão fora do alcance da graça de Deus, mas a história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão profundo que a graça de Deus não consiga ir ainda mais profundo. Não existe situação de miséria que Deus não pode transformar. Não existem pessoas que estão completamente destruídas emocionalmente e espiritualmente e moralmente que Deus não transforme a sua vida. E pensando então nesta realidade, de forma breve eu quero falar nesta noite sobre as demonstrações maravilhosas da graça de Deus sobre a vida de Manassés. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. As demonstrações maravilhosas da graça de Deus sobre a vida de Manassés. E a primeira coisa que eu quero que você perceba comigo está no verso 10. A primeira demonstração da graça de Deus é a advertência quanto aos seus pecados por meio da palavra. Esta é a primeira graça que Deus nos dá. É a advertência, é a admoestação por meio da santa palavra. Veja que no versículo 10 ele fala assim: falou o Senhor a Manassés.
Falou, esta é a palavra de Deus, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Mas aí vem o grande problema, porém não lhe deram ouvidos. Deus falou, porém não lhe deram ouvidos. Amados, Deus sempre nos repreende por meio da sua palavra quando estamos errados. A primeira advertência que vem sobre as nossas vidas, que é uma advertência movida pela graça de Deus, é por meio da sua palavra. O grande problema é que às vezes somos como Manassés, como o povo de Jerusalém, como o povo de Judá. Não damos ouvidos à palavra do Senhor. Às vezes, e eu não sei quem aqui tem o costume de fazer isso, se tem não está errado, eu também faço, de pegar a Bíblia e rabiscar quando estamos pregando. Isso é bom, de fato, isso é muito bom. Mas não adianta nada eu riscar a Bíblia inteira, marcar a Bíblia inteira, se a Bíblia não marca a minha própria vida. Rick Warren costuma falar, a palavra de Deus, ela não serve para produzir obesos espirituais. Não adianta alimentar da palavra, se não colocarmos em prática e gastarmos na vida prática aquilo que aprendemos com a palavra. E aqui então encontramos um homem que ouviu a advertência do Senhor e, no entanto, a sua postura foi não dar ouvido. Eu não quero ouvir aquilo que o Senhor diz. Ele fazia ainda pior, ele não somente não dava ouvido, como também ele matava os profetas do Senhor. Nós conhecemos a forma em que morreu o profeta Isaías. A primeira vez que eu ouvi isso, ouvi no seminário, e depois certifiquei-me de que, de fato, a tradição diz que Isaías morreu cerrado, não é isso? Alguns ainda chegam a afirmar, não é isso, pastor, que foi cerrado de baixo para cima. Não sei se o senhor já ouviu isso. Alguns chegam a afirmar isso segundo a tradição. Não é a Escritura que diz, é a tradição. E segundo essa própria tradição, e segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, quem matou Isaías foi Manassés. Ele não somente deixou de ouvir a palavra, como ele também perseguia e matava quem anunciava esta palavra. E quantas vezes também nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes matamos o mensageiro de Deus ao desprezar aquilo que ele ensina, ao desprezar a sua exortação? Lembre-se de Tito, que hoje pela manhã nós estudamos. Que ninguém despreze Tito, que ninguém despreze a palavra do Senhor que está sendo anunciada, a exortação que está sendo dada, que ninguém despreze estas coisas. A motivação dada a Tito, a advertência foi: fale, pregue, não deixe de falar, não deixe de exortar, e que ninguém te despreze. Mas o fato é que as pessoas continuam desprezando. Matamos ao desprezar a exortação, matamos ao perseguir os escolhidos do Senhor, matamos ao desrespeitar esses escolhidos de Deus. A palavra para a minha vida é que eu não posso ser como Manassés foi. Esta é a mesma palavra para a sua vida. Não seja como foi Manassés. Deus traz a advertência por meio da palavra. Ouça a palavra. Porque se você não ouvir a palavra, pode acontecer o que ocorreu também com Manassés. E Deus traz então a segunda manifestação da sua graça. Primeiro, ele traz uma advertência quanto ao seu pecado por meio da palavra. Se você não ouve a palavra, ele depois traz a advertência quanto ao seu pecado por meio do juízo. Observe comigo o que ele fala no versículo de número 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Pelo quê?
pelo que o Senhor. Esse pelo que o Senhor nos remete ao versículo 10 que fala, porém não lhe deram ouvidos. Se não lhe deram ouvidos, então Deus vai usar uma outra estratégia, que é o juízo. É a vara. É a disciplina. Não nos é estranha esta ideia de que Deus ele traz sobre nós, por causa do seu amor, disciplina por conta da nossa rebeldia. Há uma expressão que vocês devem conhecer, me perdoe se a palavra não for aqui conhecida, mas quem não escuta a voz da palavra, escuta a voz da chibata. Conhece isso? Conhece, né? Quem não escuta a voz da palavra, escuta a voz do juízo. Eu tenho uma sobrinha. Eu tenho vários sobrinhos, mas tem uma pequena, chamada Maitê. Maitê descuidou lá os pais dela e ela teve uma cárie. O pai levou ela ao dentista. O dentista fez todo o tratamento e depois disse, Maitê, você não pode esses dias de forma nenhuma mastigar chiclete. E o pai foi ensinando a Maitê, minha filha, não chupe chiclete. Olha o que o médico falou. E Maitê, teimosinha. A naturezinha depravada existente em nós, né? Pecado original. E Maitê, quando o pai vacilava, chicletinho na boca. Até que uma hora, mordeu em cima da restauração, caiu a obturação feita pelo dentista e Maitê começou a gritar. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. E o pai então olha para ela e diz assim, quer outro chiclete? Ah, pai, algum pode pensar assim, que maldade desse pai. Mas ele estava falando para ela, você não ouviu a palavra. Está sofrendo as consequências disso. Quem não ouve a palavra vai ter que ouvir a dor, vai ter que ouvir a punição, vai ter que ouvir o castigo. E nós temos que entender que a punição de Deus é fruto da sua graça dispensada a nós. É justamente esse mesmo argumento que nós usamos quando disciplinamos os nossos filhos. Amamos por quê? Ou melhor, disciplinamos por quê? Porque amamos. E Deus nos disciplina por quê? Porque Ele nos ama. E por amor a Israel, por amor a Judá, por amor ao próprio Manassés, Deus agora trouxe juízo sobre a sua vida. Deus agora trouxe a punição e ele teve que sofrer por não ouvir a palavra de Deus. Ele sofre uma profunda dor física. Veja comigo aí que no versículo 11 nos fala que ele foi levado com ganchos. Nessa época aqui, o provável é que esse gancho era colocado no nariz. Uma probabilidade. E ele foi sendo puxado pelas ruas. O rei, sofrendo não somente a dor física, mas também a dor da humilhação, a dor da vergonha, e tudo isso por uma razão muito simples, não ouviu a palavra do Senhor. Foi uma experiência de grande humilhação para Manassés. Mas foi isso que Deus, em sua soberania, resolveu usar para disciplinar o seu filho, para se fazer prostrar diante dele. É justamente aí que nós temos que fazer uma leitura dos sofrimentos que estamos passando e saber o que Deus está nos ensinando com isso. É bem verdade que nem todo sofrimento é fruto de um pecado, mas muitas vezes talvez seja. Eu me lembro de Wisby contando em um dos seus livros, ele fala o seguinte, olha, eu fui visitar certa feita uma mulher que estava sofrendo muito, o marido enfermo, e ela também enferma. E ela tendo que cuidar do seu marido sobre uma cama, a situação era deplorável. E ele diz que chega para ela e fala assim, minha irmã, estamos orando por você. E ela pergunta, pastor, estão orando como mesmo? Pedindo o quê? E ele fala, que Deus te dê força para suportar tudo isso. E ela fala, pastor, eu agradeço e peço que continue orando. Mas também que o Senhor peça a Deus para Ele me ensinar a aprender com essa situação. Eu quero aprender com isso.
Há um ditado popular que diz que devemos aprender não somente com os nossos erros, mas também com os erros alheios. Diz ainda assim o ditado: aprenda com o erro dos outros, porque você não vai ter tempo de cometer todos sozinho. Aprenda. Aprenda então com o erro de Manassés e ouça a palavra do Senhor, ouça a instrução do Senhor, ouça a exortação do Senhor. Porque senão ele vem com algo bem mais doloroso. Porque quem não escuta a palavra vai ter que escutar a vara. Amados irmãos, não espere a vara. Ouvir a palavra dói muito menos. Obedecer a palavra é bem menos doloroso. Primeiro, a advertência de Deus vem por meio da palavra. Isso é graça. Segundo, a advertência de Deus vem por meio do juízo, por meio da disciplina. Isso também é graça. Mas em terceiro e último lugar, a gente percebe essa graça maravilhosa se manifestando por meio do favor. A advertência quanto ao seu pecado por meio do seu favor. Veja comigo, por favor, o versículo 12 e o versículo 13. Depois de ouvir a palavra e não ouvir no verso 10. Depois de passar pelo sofrimento e ser levado para o cativeiro na Babilônia no verso 11. No versículo 12 diz que agora ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Veja a providência do Senhor sobre a sua vida. Manassés estava agora aonde? Na terra da sua idolatria, ou na terra dos deuses que ele idolatrava. Ele simplesmente substituiu o Deus de Israel pelos deuses da Babilônia. E encheu o templo do Senhor com os ídolos da Babilônia. E agora, estando na terra dos seus ídolos, o que vem à sua mente no dia do sofrimento não são os ídolos, mas o Deus que o seu pai um dia falou para ele sobre. Ele se lembra do Senhor. E ele começa então a orar ao Senhor, a buscar ao Senhor. É isso que ele faz estando ali no cativeiro. Na sua angústia, ele se lembra de Deus e ele começa a orar a Deus e Deus responde à sua oração. Diz o versículo de número 13 que ele volta ao seu reino, que ele volta a Jerusalém. É interessante que essa prática de orar já mostra bem que ele parece que volta a confiar ao Senhor, porque ele volta a buscar ao Senhor, ele volta a orar, isso mostra a sua fé em Deus. Mas o reconhecimento que o Senhor é Deus só vem depois do favor feito a Ele. Veja atentamente que é isso que nos mostra o versículo de número 13. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar. Depois que ele volta para o seu reino, que certamente se assenta no seu trono, é bem provável que ele se lembra de tudo o que passou e quem o levou de volta. E ele fala, é verdade. Ele é Deus. A disciplina o serviu. Ele é Deus. Deus usou o seu favor para converter o coração daquele homem. Isso é graça. Ele não merecia voltar ao seu reino por tudo aquilo que ele fez. Ele não merecia como você não merecia estar aqui. Como você não merece ter a plena convicção em seu coração que você habitará no reino da glória. Não merecemos isso, mas mesmo assim o Senhor nos dá isto. Isto é graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando lemos Mateus, capítulo 3, nós encontramos o verso 8 dizendo que devemos agora, então, produzir frutos de arrependimento. Também falamos isso hoje pela manhã, não é? Devemos agora, uma vez convertidos, produzir frutos de arrependimento, e foi exatamente isso que Manassés fez.
Agora ele mostra o homem crente que ele se tornou, porque ele começa a produzir os seus frutos de arrependimento aqui nesse texto. Veja o versículo 14, por favor, indo ao verso 17. Depois disto, edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara ao norte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor. O homem que antes tinha levado, segundo o verso 9, Judá era a corrupção, agora está ordenando que todo Judá servisse ao Senhor, ao Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Ele começa a produzir os frutos do seu arrependimento, e é isso que tem que acontecer conosco, produzir frutos de arrependimento, como já foi hoje visto. As boas obras que de antemão foram preparadas para que nelas andássemos. Produza frutos de arrependimento. Assim fez Manassés, e assim devemos nós também fazer. Assim temos que andar. Observe o quanto Deus é gracioso. Manifesta a sua graça por meio da palavra, por meio do juízo, disciplina e por meio do seu favor. E o maior favor que nós recebemos foi o sacrifício de Cristo. Esse é o maior favor que nós recebemos, o sacrifício do Senhor Jesus. Sacrifício vicário. Sofrimento que era do meu e do seu merecimento. Esse é o favor de Deus se manifestando a nós. Isso me faz concluir, me faz pensar que por mais profunda que seja a degradação moral ou espiritual de um homem, mais profunda ainda é a graça do Senhor para nos resgatar e nos salvar. Não importa qual é a situação. O poder de Deus é mais que suficiente para nos resgatar e nos salvar. A própria Escritura nos diz que onde abundou o pecado, a graça do nosso Deus superabundou. Por isso, meus irmãos, se você voltar para Cristo, não conheço a tua situação espiritual, talvez você seja um servo consagrado do Senhor, aleluia por isso, louvado seja Deus por isso. Mas se você está em uma outra situação espiritual, seja lá qual for ela, se você está andando distante do Senhor, eu posso te afirmar à luz da Escritura que se você voltar para Ele nesta noite, agora mesmo Ele ouvirá o teu clamor e restaurará a tua vida, dando-te salvação. Coração contrito, quebrantado, não rejeita o Senhor. Ele não rejeita. Ele não rejeita. É esse o convite da graça. Volte para o Senhor. Ande com o Senhor. E a palavra final que eu tenho para ti é a seguinte: não rejeite o convite de Deus. Que Ele nos abençoe. E que Ele abençoe esta igreja, para que os próximos anos sejam anos frutíferos, até que Cristo Jesus volte. Amém. Vamos orar?